E um levantamento realizado pela empresa de recrutamento Robert Half revelou quais são os profissionais mais demandados no agronegócio brasileiro e quais são destas vagas as que melhor pagam. A gente tem alguns dados para dividir com vocês. Gerente de crédito, gerente de barter, gerente de vendas foram algumas das profissões mais procuradas em 2024. Na sequência, vagas de representante técnico de venda, gerente de operações e de qualidade também aparecem aí no top 6 de profissões em alta. Já entre as profissões mais bem pagas no agro, o destaque foi para a vaga de gerente de crédito, com salários de R$ 45 mil para profissionais com experiência. As vagas de gerente de barter, vendas e qualidade também reportaram salários entre R$ 33 e R$ 28 mil mensais. Agora a gente vê algumas profissões do setor agro que também estão aí em destaque. Por exemplo, representante técnico de vendas com salários médios de R$ 14 mil, cientistas de dados, R$ 12 mil de salário e mais outras profissões que estão destacadas na TV para quem nos assiste neste momento. E aí você pode estar se perguntando, mas e quais regiões do país que pagam melhor? Como é que estão as demandas por profissionais do agro? Então, no interior do país, veja que há procura em regiões principalmente de Mato Grosso, oeste da Bahia e na região norte. Polos com alta demanda no agro foi o que reportou a Robert Half nessa pesquisa que a gente traz para você aqui na Jovem Pan News. Vamos aos detalhes com o Leonardo Bertos, gerente da Robert Half, que está conosco. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Para a gente também é uma honra tê-lo aqui conosco, especialmente para dizer quais são os rumos das carreiras do agro em 2025. A gente acabou de mostrar alguns estudos mostrando que algumas profissões estão pagando até R$ 45 mil por mês. Que tipo de característica essas vagas têm para pagar esse valor que é bastante atrativo? Olha, essa notícia e conversar sobre isso é muito bom porque a gente está falando do principal mercado empregador no Brasil, é uma das principais atividades econômicas. E todo e qualquer segmento de mercado onde existe valorização, é importante para quem está acompanhando a gente entender que isso está diretamente relacionado à qualificação e especialização, ou seja, o domínio da função e o domínio intelectual daquilo que a gente exige. Se a gente olhar o que existe em comum em todas essas posições que a gente está destacando como a grande valorização e como posições que vão ser altamente buscadas em 2025, o que existe em comum entre elas não é só a remuneração bastante atrativa, mas a exigência técnica, a exigência em termos de formação acadêmica, pessoal e até de experiência prévia no sentido de vivência dentro daquela carreira, vivência dentro daquele universo. Então, se a gente puder colocar, esse mercado está altamente aquecido, 2, a disputa entre os atores que compõem o mercado do agronegócio por essa mão de obra, o que faz com que a demanda seja alta e naturalmente pressiona o comportamento salarial, mas a base de tudo isso é o conhecimento. Interessantíssimo. Eu li a pesquisa de vocês no detalhe e também me chamou a atenção uma diferença que vocês estabeleceram com outros segmentos da economia brasileira. No agro, há um roubo de talentos, digamos assim, porque como é difícil atingir esse nível técnico, a senioridade para algumas posições, há uma disputa dentro do próprio segmento. Se há um profissional se destacando ali, às vezes a concorrente vai lá e pega. E isso torna também a questão salarial um dos atrativos para, nessa disputa, fazer o profissional demandado permanecer na minha companhia e não na sua? Essa é a lógica? É bem por esse caminho, Kellen. O que acontece é que a gente tem a cadeia de serviço do agronegócio como um todo. Quando eu me refiro à cadeia de serviço, todas as empresas e segmentos que compõem o chamado agronegócio, ela vai de uma base muito operacional, de trabalho manual ali na lavoura, naquelas zonas de agricultura familiar, até grandes latifúndios com tecnologia empregada, passando as grandes multinacionais que trabalham na transformação da matéria-prima. Então, da base do mercado até a ponta final de consumo, a gente tem diferentes níveis
de profissionalização, diferentes níveis de especialização e negócios que às vezes são a forma como o negócio, como a empresa existe, ela é muito diferente entre si. Então, o agronegócio, por definição, ele é um setor onde ele tem presente ali muitas especificidades. E a empresa, como qualquer empresa, ela tem o objetivo de alcançar o diferencial competitivo. Diferencial competitivo pode ser a tecnologia, pode ser o preço, pode ser a cadeia logística, mas tudo isso gira em torno de pessoas. Então, recrutar alguém que já conhece, já vive, já entende a dinâmica desse Brasilzão afora, de estar dentro do campo, de como isso chega na sua mesa como um produto final, acelera esse processo. Muito bem. E um dos grandes desafios do agronegócio é o ganho de eficiência operacional, é agilidade. E pessoas estão diretamente relacionadas a isso. Então, contratar dentro desse segmento, em tese, torna esse processo um pouco mais fácil e faz com que as empresas busquem, dentro da sua própria concorrência, essa mão de obra, porque ela já vem um pouco mais pronta, um pouco mais preparada. Muito bem. Há pouco a gente mostrava ainda a pesquisa de vocês com algumas das regiões do país onde está mais aquecido o mercado de trabalho no agro. As apostas para 2025, ou as tendências, melhor do que apostas, que você enxerga para a nossa audiência que está assistindo e quer saber onde vai ter vaga que paga bem no agro em 2025. O agronegócio, ele está presente no Brasil como um todo. Então, a gente pode afirmar que sim, você vai ter vagas espalhadas por todas as regiões. Agora, o que é interessante a gente destacar, pegando o mapa do Brasil, uma das principais características para você encontrar o sucesso e uma progressão de carreira mais acentuada no agronegócio é a disponibilidade de realocação. É você ser uma pessoa apta a transição geográfica. Então, hoje eu trabalho no estado de São Paulo, amanhã eu estou numa fazenda no interior de Goiás, depois eu estou na fronteira agrícola no Tocantins, eu posso estar trabalhando no mercado pecuário no sul do país. Essa disponibilidade, ela te oferece um ganho bastante expressivo de oportunidades. O agronegócio é um segmento que acontece no Brasil como um todo, não só nas grandes capitais, como alguns outros segmentos que demandam um polo econômico às vezes mais ativo ou organizado no entorno de uma mesma estrutura ou de um mesmo perfil de empresas. Essa é a grande notícia, a notícia boa, é um mercado que vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo, e isso independe de grandes movimentos econômicos, porque a gente fala no agronegócio como um mercado com grandes oportunidades no sentido de profissionalização de processos, de tecnologia embarcada, de transformação tecnológica. Isso faz com que o mercado se movimente independente dos movimentos macroeconômicos, em que pesa o fato de que a gente está indo para um movimento positivo em 2025. Excelente, que bom que o movimento é positivo, que há oportunidades no agro e que, para quem tiver essa disponibilidade, pode haver até salários mais altos, a depender de toda a capacidade técnica e senioridade do profissional. Leonardo Berto, gerente da Robert Half, muito obrigada por dividirem conosco aqui as perspectivas de carreira para o agro em 2025. Volte sempre. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Até a próxima.